Olá, pessoal. Aqui é o professor Guilherme Alberto Rodrigues, graduado em radiologia, mestre e doutor em ciências da saúde, com ênfase em cardiologia, e tenho a minha experiência profissional na radiologia, na sala de exames e também na área acadêmica, na educação, como professor, gestor de cursos e pesquisador. Tenho o prazer de estar aqui participando de todo o evento e do congresso da Qualirad e que vai contemplar muito na formação e também no acréscimo e no compartilhamento do conhecimento que nós vamos desenvolvendo e vamos absorvendo ao longo da nossa carreira e conseguimos dividir um pouco com vocês. Então, vamos lá, vamos fazer uma aula bem direcionada, específica para a gestão da radiologia, aonde a gente faz uma grande pergunta. O paciente, quando nós estamos na área da saúde, aquele que a gente faz os exames, ou que faz até mesmo a terapia com as radiações, ele é um paciente ou ele é o nosso cliente? Essa é uma pergunta que normalmente se faz, mas a gente vai, durante a nossa aula, tentar refletir um pouquinho sobre esse grande questionamento que paira aí ao longo do nosso exercício profissional. Quando a gente vai observar a, a trajetória da radiologia e vai conseguir fazer uma reflexão em cima de tudo que a gente faz hoje em dia, a gente não pode esquecer da nossa história. Nós estamos aqui falando sobre radiologia porque alguns cientistas, há muitos anos atrás, conseguiram pesquisar, conseguiram trabalhar em cima das suas ideias e conseguiram projetar e também apresentar à sociedade grandes descobertas. Como, por exemplo, Röntgen, em 1895, faz a maior apresentação que a gente conhece, que foi a descoberta dos raios-x. Mesmo que acidentalmente, mas ele já estava trabalhando num projeto e fez essa identificação da existência dos raios-x. Então, a gente vê que essa história, ela começa praticamente, não é? Ou ela é apresentada de forma formal em 1895. Não podemos esquecer que logo depois, Marie Curie, o casal Curie, na verdade, onde ela e o esposo trabalham muito com substâncias naturais e consegue instabilizar certos átomos e fazer com que eles, durante um determinado tempo, fiquem emitindo radiações. Então, ela traz agora, depois da descoberta dos raios-x, a descoberta das substâncias radioativas, onde nós vamos usar normalmente na medicina nuclear com os exames de cintilografia e também com terapia com radiações. Bem depois, em 1970, nós temos uma grande descoberta que é a apresentação da tomografia computadorizada e praticamente aí quase 10 anos a apresentação da ressonância magnética. Nesse tempo, nós temos outros eventos que foram muito importantes. A apresentação e a utilização dos meios de contrastes. Nós temos também a ultrassonografia, a mamografia, a densitometria. Hoje a gente já tem a termografia.
Então, nós vamos ver que os métodos apresentados para a sociedade há muitos anos atrás, desde a sua descoberta, onde começou em 1895, e aqui praticamente a gente já tem o início das radiografias, onde se faz um acompanhamento histórico ao longo do tempo e observando que lá no início não se tinha nenhuma noção em relação à utilização dessa radiação ou dessas radiações aplicadas em seres humanos. Eles não tinham ideia, não é, que essa descoberta ou essas descobertas seriam aplicadas na sociedade e aí também nos clientes ou pacientes. Depois, quando as radiações elas foram já sendo mais conhecidas, mais divulgadas, aí sim os cientistas já mais recentes já tinham noção que essas descobertas associadas a equipamentos, produzindo, fazendo com que houvesse uma projeção de imagens aplicada nos clientes ou pacientes. Então, ao longo da história, logo depois da descoberta, principalmente, onde a gente começa com a radiografia convencional, vocês observam nessa imagem histórica, onde a gente consegue visualizar que o médico, aqui praticamente nasce a nossa história, acompanhando esse processo, contando o tempo, fazendo praticamente um auxílio na época ao médico que aplica nesse paciente, onde se faz uma radiografia da mão, o tubo de raio-x, e aqui essa mão normalmente levava aí de 15 minutos a meia hora sendo exposta para se projetar a imagem dessa estrutura aqui nesse receptor. A acompanhante aqui, provavelmente a mãe, está aqui também sendo exposta, e todos os profissionais. Então, uma área totalmente inadequada, porém, a ausência ou falta de conhecimento da época sobre os malefícios da utilização das radiações sem o devido cuidado causou sérias lesões, ou causaram sérias lesões, nos pacientes e nos profissionais. Tanto é que logo depois dessa descoberta e dessa utilização descontrolada, eles começam a observar efeitos, radiodermites, necroses, e até mesmo eventos como amputações por excessos. E aqui a gente tem praticamente um exemplo, não é, de lesões causadas por excessos de radiações. E assim eles começam também a aplicar para alguns eventos, até mesmo festivos, para observar o esqueleto do corpo sem a mínima noção na época. E aqui a gente também observa uma associação da radiação também com a queda do cabelo, a queda do pelo, não é? Onde a gente vê que o excesso de radiação também pode causar esses danos às células. Muito bem. Assim, a gente vai concretizando um pouco mais e vai desenvolvendo nossa linha de raciocínio que esse uso de radiações nos pacientes ou clientes, ele vai sendo usado e vai sendo observado os efeitos dessas radiações, tanto naquela pessoa que está sendo exposta, como nos profissionais que ainda estão utilizando. E aqui a gente faz uma grande reflexão. Quando a gente usa a radiação para um determinado fim,
para aplicar em alguma pessoa, porque aqui o foco são seres humanos, lembrando que as radiações podem ser utilizadas em animais, podem ser utilizadas na indústria, mas aqui o nosso grande foco é o ser humano, que se nós formos observar ao longo da história, a história do profissional da saúde, a história da aplicação do conhecimento para a cura, para o tratamento, ela vem de muitos anos. E toda a história, praticamente, da área da saúde e da aplicação desses conhecimentos, ela vem desde a sociedade egípcia, há 2.000, 3.000 anos antes de Cristo, onde nós vimos que observamos que já se tem alguns relatos e alguns dados em cima do que eles desenvolveram naquela época. Depois, mais próximo de Cristo, a gente tem praticamente a grande mitologia, a religião também muito associada, as crenças associadas a pessoas com dons especiais, e também nasce praticamente a área da saúde juntamente, não é, ou ali muito próxima do atendimento a pessoas por profissionais ou por pessoas com dons que era de se doar, não é? Que era de aplicar o seu conhecimento nos seres humanos. Naquela época não havia praticamente a troca de valores em cima desses atendimentos. E aí, ao longo dos anos, depois praticamente de Cristo, a gente vai ter já a própria medicina nascendo na academia, onde os cursos e o desenvolvimento na Grécia começa a ser aplicado em academias. Então, depois, essa profissão nasce, e aí sim, formal, e ela vai começando a incorporar e vai também estimulando outras profissões a se formalizarem e também a fazerem praticamente a comercialização do conhecimento. Então, essa é uma grande reflexão, que a área da saúde, ela praticamente nasce de doação, não é de sacerdócio, como alguns autores dizem, e depois há uma formalização das profissões, e aí a gente começa a agregar valores em cima dos nossos trabalhos, das nossas práticas e da aplicação do nosso conhecimento. Aqui, por exemplo, já bem recente, principalmente depois da década de 70, a gente tem a radiologia já sendo aplicada de forma mais humana, mais com foco no paciente. E aí a gente observa que os cuidados e as recomendações elas fogem um pouquinho daquela aplicação automática, porque lá no passado, como nós lembramos daquelas imagens históricas que a gente mostrou na aula, a gente vai ver que o profissional da radiologia, da imagem, ele estava ali praticamente auxiliando o médico a fazer os procedimentos. Na medida com que as especialidades, os métodos vão surgindo, tomografia, ressonância, ultrassonografia, mamografia, densitometria, o médico começa a ficar focado na interpretação, nos laudos, nos resultados, e começa a nos orientar e deixar essa lacuna de atuação para o profissional da radiologia. E aqui
depois desses grandes eventos, ou desses últimos eventos, como a tomografia, a ultrassonografia, o médico começa, assim, a deixar um pouco mais a autonomia do procedimento para o profissional da imagem. E aqui a gente observa já esse profissional analisando a solicitação médica, vai elaborar a anamnese, que é o relato que o paciente nos traz, e aí nós vamos fazer o processo, o acolhimento do paciente, nós vamos fazer a orientação, a elaboração da anamnese, o processamento das imagens, e o médico especialista, o radiologista, o radioterapeuta, o médico nuclear, eles vão receber as imagens, que são os documentos que nós vamos elaborar, e também a nossa anamnese direcionada, dirigida. Então, aqui já começa uma responsabilidade maior, onde nós precisamos identificar os pacientes, nós precisamos orientá-los em relação ao procedimento, e nós vamos precisar também elaborar ou revisar uma anamnese, que é a informação que o interpretador vai receber. Quando a gente faz um determinado procedimento que envolve saúde, nós precisamos entrar no âmbito dos procedimentos e das recomendações da área da saúde. E isso vale para todos os profissionais de saúde. Então, se eu estou numa determinada área, eu preciso conhecer essa área, saber dos riscos, dos benefícios e quais os cuidados necessários. Aqui, por exemplo, nessa imagem, já um pouco mais antiga, digamos assim, aqui eu não estou de máscara, que hoje já é a nossa realidade. Eu ainda aplicaria aqui uma máscara, se fosse uma foto atual. Mas na época, quando eu fiz, eu já fazia praticamente a orientação da asepsia do local onde o paciente vai encostar, vai ter o contato, tanto desse sistema, quanto aqui na mesa, enfim, todos os equipamentos. E também hoje, a gente teria que aplicar luva de procedimento. Para fazer esse processo todo, eu teria que colocar luva de procedimento, fazer asepsia e também estar com a máscara. Então, são coisas que vão acontecendo, eventos, micro-organismos que vão se multiplicando, que vão mutando, e a gente precisa fazer esse acompanhamento. Isso faz parte do processo para o bom atendimento, atendimento recomendado do nosso cliente ou paciente. Muito bem. A gestão da sala, seja ela de diagnóstico ou de terapia, vocês vão precisar conhecer a fundo tudo o que pode ser usado. Se trabalham com raios-x, conhecer muito bem a formação dos raios-x. Se trabalham com raios gama, conhecer muito bem a formação dos raios gama. Nesse caso aqui, nós estamos demonstrando um tubo de raio-x, onde é muito bem conhecido aqui a extremidade negativa, que é o cátodo, a extremidade positiva, que é o ânodo, onde no vácuo nós conseguimos fazer a produção dos raios-x. Um instrumento que vai evitar as exposições desnecessárias, como os espessômetros, a escolha do receptor, o tamanho do receptor correto e também dos fatores de exposição que serão selecionados. A mesa de exames, o sistema, se for digital, a plataforma deverá ser conhecida, porque esse cliente ou paciente, ele precisa ser orientado em relação ao tempo, em relação
as orientações respiratórias, de movimento e informações sobre a quantidade de radiação. Aqui, independente se ele é um cliente ou paciente, é a recomendação, é o processo que deve ser feito. Então, nós vamos observar que o profissional, ele precisa acolher esse paciente, ele precisa informar esse paciente, ele precisa preparar a sala, ele precisa utilizar os instrumentos, e aí sim nós vamos ter esse cliente ou paciente satisfeito. Uma outra informação que não é que a gente não pode deixar de lado, são as orientações e também os cuidados especiais em relação quando nós usamos os meios ou agentes de contraste. Exemplo, se eu estou usando um contraste iodado, eu preciso ter alguns cuidados, como o paciente pode desenvolver uma reação alérgica a essa substância ou a esses átomos de iodo, que estão ligados quimicamente às suas moléculas. Assim, fazendo esse processo de cuidado, da ficha de alergia, da investigação, a gente vai evitar até mesmo os óbitos que podem acontecer na sala de exames ou de procedimentos. Então, quando eu vou utilizar as radiações, muitas vezes eu preciso utilizar os agentes de contraste para definir, para absorver mais, ou mudar até o tempo de retorno do próprio hidrogênio, não é? Ou dos prótons do hidrogênio lá na ressonância magnética. Esses agentes, eles vão agir de alguma maneira que a gente vai conseguir definir melhor por onde eles estão passando. E aí o paciente pode desenvolver uma reação a esse agente de contraste. E a gente precisa evitar. Então, aqui, independente se ele é cliente ou paciente, eu preciso fazer esse procedimento. Isso é muito importante, porque uma reação, ela pode ser desde uma pequena coceira, um espirro, não é? Uma tosse, até mesmo uma parada cardiorrespiratória. E eu preciso conhecer todos os sinais e sintomas que o paciente apresenta para que nós fiquemos preparados, não é? Evitando um risco de morte desse paciente ou cliente. Muito bem. Aqui a gente observa que alguns pontos são importantes e interessantes. Quando nós vamos utilizar esses contrastes também, nós precisamos observar por onde, qual é a trajetória que eles vão fazer. O contraste iodado, por exemplo, ele vai praticamente ser excretado pelos rins. E se eu colocar um contraste, mesmo que o paciente não tenha reações alérgicas ao iodo, ele pode sobrecarregar a função renal, sobrecarregar os rins. E a gente ter aí uma piora do problema renal que esse paciente já vinha apresentando. Então, além de conhecer as questões em relação aos o que o paciente apresenta de sensibilidade, hipersensibilidade, reações alérgicas, eu preciso também conhecer o trajeto, o tempo e por onde esse contraste vai passar. E observar atentamente quais os sinais e sintomas o paciente poderá apresentar em cada uma dessas reações. Da leve, da moderada, da grave, do choque anafilático, choque pirogênico, entre outras reações que podem surgir. E aqui a gente observa também uma outra atividade, que é uma atividade bem direcionada, onde a gente chama de preparo, anamnese também dirigida, que é
aquela informação que o paciente ou o cliente precisa receber antes da realização do procedimento ou do exame ou da terapia. Porque alguns materiais, eles podem causar riscos ou também podem mascarar, esconder lesões existentes. Como, por exemplo, brincos sobrepondo uma lesão, materiais que atenuam mais a radiação e podem esconder uma lesão. Materiais radiopacos na radiação do tipo X. Materiais que podem, ou substâncias que podem alterar a velocidade desses agentes. Materiais ferromagnéticos na ressonância magnética, fazendo o deslocamento dessas substâncias, ou até mesmo de um clipe cirúrgico, do marca-passo. Então, a gente pode ter o deslocamento pela intensidade do campo magnético, lá na ressonância magnética. Também nós não podemos esquecer do sulfato de bário utilizado no sistema digestório. Ele só pode percorrer o sistema digestório. Não podemos administrar sem ter a certeza que esse sistema digestório não tem alguma perfuração e a possibilidade do deslocamento desse sulfato de bário do sistema digestório para fora, para a cavidade peritoneal, para os campos pulmonares. Então, tudo isso precisa ser muito bem orientado, muito bem conhecido antes de fazer qualquer tipo de procedimento, e principalmente esses que utilizam meio de contraste. Esse cliente ou paciente precisa desse cuidado. Muito bem. A anamnese dirigida é aquela anamnese que vai realmente trazer para o médico, seja ele um médico do diagnóstico ou um médico da terapia, que vai receber essas anotações e vai pensar, vai direcionado a imagem seguindo aquelas orientações, seguindo aquela informação que nós colocamos. Então, isso vai ser fundamental. Quem ganha com isso? O nosso cliente ou paciente. Muito bem. Quando a gente fala e questiona sobre cliente e paciente, aí nós vamos a alguns conceitos em relação ao processo administrativo, nós vamos correlacionar um pouquinho mais quando se pensa economicamente nessa prestação de serviço, e lá no final da aula a gente vai fazer esse apanhado geral e vai refletir se esse serviço vai ser aplicado a um cliente ou a um paciente. Muito bem. Quando se pensa em gestão, a gente vai ter conceitualmente, tá? Isso baseado em alguns autores, um conjunto de habilidades, técnicas e de relacionamento interpessoal necessários para alcançar os objetivos definidos pela pessoa ou a empresa. Aqui já nasce uma outra coisa, que é a empresa. Nos últimos anos, como a saúde, como a prestação de serviço, ela começou a ser comercializada, nós paramos aí e começamos a pensar que cada procedimento, cada substância, cada instrumento, ele agrega um determinado valor. Então, nós temos aí, nos últimos anos, valores atribuídos aos processos. E isso também nós precisamos, enquanto profissionais, respeitar e refletir. Então, da administração em si, quem administra lá uma empresa que presta todos os serviços, vai levar em consideração
alguns conceitos. O administrador, por exemplo, ele planeja, ele organiza, ele dirige, ele controla todos os recursos para que aquela empresa continue, para que nós continuemos prestando serviço naquela empresa. Então, isso é muito importante, nós entendermos esses conceitos e também entendermos toda essa atividade, que ela é não é profissional, ela atinge aí vários profissionais com o mesmo foco. Então, os conceitos de administração constituem uma importante atividade em uma sociedade pluralista que se baseia nos esforços cooperativos do homem por meio das organizações. Então, aqui, inclusive, tem relatos de autores que a gente observa, por exemplo, que existe, não é, em um dos pensadores da administração aqui, que o conceito é um conjunto de 4 processos básicos: o planejamento, a organização, a liderança e o controle. E vocês observam que os autores, eles até divergem um pouco, mas cada vez eles vão se fundamentando mais e vão falando mais sobre realmente o processo que é essa organização institucional, o respeito às receitas e às despesas para a manutenção daquele serviço. Então, quem faz uma liderança administrativa, quem controla as nossas atividades, seja ela numa pequena ou numa grande empresa, ele precisa seguir alguns itens, como o planejamento, a organização, a direção, controlar e avaliar a qualidade, a produção, a propaganda, a apresentação do produto, os recursos humanos, que são as pessoas, e, obviamente, as finanças. Seja ela no âmbito público ou privado. Para a gente ter hoje um serviço, para a gente ter hoje uma empresa com profissionais atuando, prestando serviço, como a gente já viu, ao longo dos anos, as nossas atividades foram se comercializando. O nosso conhecimento, ele vai se comercializando. Os processos, os instrumentos, as substâncias, todas elas vão acabar em uma tabela onde existem valores de hora trabalhada, valor de contraste, valor de um receptor, valor de um espessômetro, valor de um equipamento, e assim por diante. E a manutenção de tudo isso, toda ela é contabilizada. Quando a gente fala de uma instituição e quando a gente fala de uma atividade, a gente vai entender, então, que esse atendimento ao cliente ou paciente, ele vai passar por diversos setorezinhos ou diversas linhas de pensamento onde a gente tem uma grande organização. Que nós vamos aqui fazer uma análise nesses que a gente chama de fatores, tá? Que são as tarefas, a nossa estrutura, o nosso ambiente, a tecnologia que nós estamos investindo, as pessoas, e tudo isso a gente chama de organização. Tudo isso está dentro de uma empresa, tudo isso está dentro de uma instituição, seja público ou privada. E nós precisamos desenvolver essa linha de raciocínio e amadurecer, profissionalizar, porque tudo isso
tem uma receita e uma despesa. Então, no mundo que nós vivemos, no país que nós vivemos, aqui existe um valor, inclusive tabelado. Vocês sabem que existe uma tabela nacional de procedimentos, onde cada exame, normalmente, o procedimento tem um valor. A tabela do valor da radiografia de tórax, a tabela do valor da tomografia de tórax, do procedimento de radioterapia, do cateterismo, enfim. Todos os procedimentos da área da saúde estão tabelados em uma tabela nacional. Tem os valores do público, que são a referência, e aí depois os valores privados, que normalmente cada instituição vai colocar o seu valor de acordo com a sua realidade. Então, entender esse processo, que esse atendimento, esse resultado de todo esse processo, que nós vamos fazer, que ele depende de itens importantes: acolhimento, anamnese, orientações, posicionamentos, fatores de exposição, processamento de imagem, avaliação da qualidade técnica e a liberação do paciente. Tudo isso está aqui dentro de uma organização. Então, isso é importante, isso faz com que o profissional amadureça e realmente vá pensar e vai fazer parte de uma chamada organização. E essas organizações, por exemplo, na área da saúde, aplicada nas ciências da saúde humana, nós precisamos seguir algumas normativas, como todo radiodiagnóstico, incluindo ressonância, ultrassonografia, mamografia, densitometria, radiografia, tomografia, está aqui amparado pela Anvisa, assim como a radioterapia, que ainda precisa, e a medicina nuclear, que ainda precisam seguir as normativas da CNEM. Mas tudo isso está no âmbito da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, controlado pelo Ministério da Saúde. E aqui nós precisamos seguir regulamentos. E nesses regulamentos, eu cito aqui a nova diretriz, que é a RDC, essa resolução aqui de colegiado, ou diretriz de um colegiado, que ela renova ou atualiza a portaria 453. Ela não praticamente suspende todos os processos da portaria 453, ela amplia, ela traz mais dados em relação a 453, mas muitas coisas ainda são utilizadas ou têm referência a 453. Então, nós paramos aqui também para fazer uma outra reflexão, que para atender um cliente ou paciente, nós vamos precisar entender e nos atualizar. Então, trazendo para vocês essa nova resolução, que vem de 2019, aqui a gente precisa se atualizar, precisa ler e ver todas as orientações, recomendações da Anvisa em relação aos procedimentos de radiologia. Doses no paciente, orientações básicas, testes necessários, tudo isso está descrito na RDC e, obviamente, começou na portaria 453. E quando a gente observa a RDC 330, vocês vão ver aqui que uma organização depende, além de um responsável legal, vai depender de um responsável técnico, vai depender de profissionais habilitados com a devida responsabilidade na área que atua, um supervisor de proteção radiológica,
nós vamos precisar mesmo de profissionais, além de habilitados, com experiência, com competência para realizar esses procedimentos lá nos nossos clientes ou pacientes. Então, uma organização, uma empresa, ela precisa de pessoas. E na área da saúde, obviamente, a gente vai ter pessoas com habilitações, com competências, não é? Aonde a gente vai ter as habilidades, o conhecimento todo e as atitudes aplicadas lá no nosso na nossa prestação de serviço. E aqui a grande mensagem, que o nosso foco é na pessoa e na humanidade, seja ela um cliente ou paciente. Quem vai determinar o termo é a organização. Se ela vai considerar essa pessoa um cliente ou paciente. Isso vem sendo discutido em uma época que se comercializou, onde toda essa prestação de serviço foi observada com um valor, e até se experimentou esse termo cliente, mas a gente observa que praticamente ele foi sendo, digamos, reduzido na sua menção ao longo dos anos. E assim a gente começa a tratar, então, não só economicamente, mas faz uma reflexão lá no passado, aonde a gente vê que o foco mesmo é o paciente. Então, a maioria das empresas estão fazendo uma recomendação interna de atendimento à pessoa como uma menção ao paciente. Mas um profissional da saúde, nos tempos atuais, precisa reconhecer que esse paciente, ele também vai ser um cliente para a organização, para a manutenção da empresa, seja ela público ou privada. E assim, a gente deixa o recado do nosso tema sobre o cliente ou paciente. Façam a reflexão, sigam as orientações da sua empresa, a organização da sua empresa e sejam profissionais. E assim nós finalizamos a nossa mensagem, a mensagem da aula. Agradeço imensamente a atenção de vocês. Façam as suas reflexões, agradecendo especialmente aqui a EAD Plus, ao Congresso da Qualirad. Um grande abraço a todos, desejando sucesso e saúde. Até breve.